Praça do Ferreira, coração do centro da cidade. Por aqui já passou gente chique, de terno e gravata, e já foi o centro até das fofocas de Fortaleza. Hoje, continua viva e resistente ao tempo. Olhando aqui ao redor, a gente consegue ver muitos lugares importantes para o centro da cidade e para Fortaleza, como o Cine São Luís, a própria Praça do Ferreira, a Farmácia Oswaldo Cruz e muitos outros. Na verdade, nem tantos assim, né? Poderia ser melhor. E toda vez que eu passo por aqui, eu fico pensando o tanto de história que esses lugares têm para contar. E aí, unindo o útil ao agradável, eu resolvi celebrar os 300 anos de Fortaleza fazendo o que eu mais gosto, que é conversar. E por isso eu convidei o professor P.A. Damasceno para a gente dar uma voltinha no centro da cidade e conhecer esses lugares históricos de Fortaleza. O professor P.A. Damasceno é mestre em ensino de História pela UFRN, colunista e pesquisador da nordestinidade. E aí, bora conversar? Bora conversar. A gente inicia a nossa conversa num local que me chamou muito a atenção pelo apelido que foi dado, que é a Esquina do Pecado, entre Guilherme Rocha e Major Facundo. Major Facundo, sou meio perdida. Eu vou ler um trecho aqui do livro de Ethel de Paula, o livro é chamado A Vida Esculpida com os Pés. Aí vocês vão entender melhor. Entre os anos 1950 e 1960, assim era chamada a esquina da Rua Major Facundo com a Rua Guilherme Rocha, no centro de Fortaleza. O motivo? Uma forte ventania que invariavelmente levantava as saias das transeuntes. Não à toa, portanto, o local tornou-se parada obrigatória de rapazes que ali se postavam para esperar e brechar as alunas da escola normal. E aí, P.A., o que é que tu acha dessa história? Essa história ficou famosa, porque aqui tem realmente esse vento. A gente está sentindo. Fortaleza é uma cidade quente, mas a brisa que vem da praia invade aqui. A gente está aguentando por causa dessa brisa. Só que para as mocinhas, as normalistas, as famosas normalistas, que vinham de sainha, uma ventania dessa era um perigo. Então, numa sociedade ainda muito moralista, numa sociedade machista, patriarcal, em que a mulher tinha que ser muito controlada, um ventinho desse, olha aí. Isso aqui salva uma tarde, tarde em Fortaleza, um vento desse salva. Aí, mas se eu tivesse de saia, a gente fazia a Marilyn Monroe aqui. A gente tava com problema. Aí é um perigo. Para uma sociedade em que vê o joelho, vê a coxa de uma moça, era algo escandaloso, né? Então aqui ficou conhecido como Rua do Pecado, por dois motivos. A Esquina do Pecado era porque tinha a mocinha passando e porque tinha a galera na praça tomando conta da vida alheia. Porque nada mais cearense... Porque nada mais cearense do que ficar na praça tomando conta da vida alheia. Como a gente tem até hoje, esses bancos aqui que a gente está vendo, é de um público que passa a tarde aqui vendo a vida passar. Ou, como dizia antigamente, guajarinando. Guajarinando. Que é esse passear para tomar conta da vida alheia. E realmente tem uns guajarinando aqui. Menina, que é o banco da opinião pública. Porque tem gente que, muitos aposentados que vêm para ficar aqui conversando, jogando xadrez e tomando conta da vida alheia. Fofocando. Mas aqui não era só a Rua do Pecado por isso. Era também o local de sociabilidade. Então os jovens vinham, os boêmios vinham para os cafés. No começo do século XX, na Belle Époque, aqui é a área dos cafés, onde os jovens vinham não só beber café, porque café não era que nem o nosso cafezinho que a gente toma aqui conversando. Era o espaço de beber, era o espaço de encontrar as pessoas mais descontraídas da cidade. É inclusive onde o Ceará vai ganhar a fama de ser a terra do humor. Porque o nosso humor não era só dos humoristas, era da padaria espiritual, dos padeiros que usavam o humor como crítica política. Sim. Então a gente está num local em que a vida de Fortaleza passava. E passa, são milhares de pessoas todos os dias. E muito humor, e muita graça, e muito pecado. E aí, Cláudia, aqui não é só a Praça do Ferreira, aqui a gente tem as praças do Ferreira, porque aqui é um retrato das várias fortalezas. Esse aqui era um areal
que recebia os animais que vinham do interior para entrar na cidade, porque Fortaleza era só o centro. Aqui não era Fortaleza ainda. Não, aqui era a parte externa. Então, para não entrar com os animais na cidade, o pessoal parava aqui no poço. Inclusive, o poço que está aqui nesse buraco foi descoberto por acaso. Numa das reformas da praça, encontraram a estrutura original desse poço e eles mantiveram aqui esse registro arqueológico para a cidade entender até as suas dimensões. Olha a profundidade que era a praça, né? Aqui a gente tem pelo menos 4 camadas de reforma. A Praça do Ferreira foi muito reformada. Inclusive, a última grande reforma terminou agora, recentemente, que tem essa composição. Mas essa ideia foi da reforma do governo Juracy, que o Fausto Nilo resgatou essas fortalezas, com as pedras em que os animais eram amarrados, com os cafés, as banquinhas daqui remetem aos cafés, o café moderno, o café Java, que é onde nasceu a padaria espiritual, é onde tinha esse movimento. E o cajueiro da Potoca, o cajueiro da mentira. Que esse é uma representação, né, do original também. O cajueiro botador foi cortado. E aí, em memória a esse cajueiro, que dava caju o ano todo, então o pessoal vinha tomar uma e tinha o tira-gosto. Olha, que é melhor do que tirar gosto com um cajuzinho, tirar do pé. Aí colocaram esse cajueiro onde tinha e voltou a ter, Fortaleza voltou a ter essa tradição. Todo dia 1º de abril tem o concurso do melhor potoqueiro da cidade, que é o melhor mentiroso. Quem conta a melhor história. Por isso que era o cajueiro da Potoca, o cajueiro da mentira. Só dizendo também. O icônico Cine Teatro São Luís, ao longo dos seus 68 anos, foi ponto de encontro da elite, palco de decisões políticas e, infelizmente, de muita discriminação. Nem todos podiam participar desses eventos. Graças a Deus que muita coisa melhorou, né? Mudou. Hoje, por exemplo, o Cine São Luís é um equipamento cultural que se abre com preços populares para a cidade. Massa. Antigamente, tem até a foto do primeiro filme exibido, Anastácia, sobre a princesa russa. Só podia entrar aqui de roupa social, terno e gravata. As moças de vestido longo. Meu Deus. Era um movimento da elite. Cinema era símbolo da modernidade. E aqui, o centro, não tinha shopping, né? O cinema era na rua, né? Cinema de rua. Era o Cine Diogo, que infelizmente foi destruído. Essa é a tristeza. É um bem que Fortaleza tinha que ter preservado. Eu ainda assisti filmes aqui em cinemas de rua no Cine Fortaleza. Eram 2 andares, que nem é o Cine São Luís, se assistia no patamar de cima, era incrível. Hoje, só quem restou desse espaço, desse momento, foi o Cine São Luís. E olha que foi luta, viu? A gente teve que abraçar o Cine São Luís, ele ia ser vendido. Quando depois de movimento popular, depois da galera na rua, o Estado disse, não, é equipamento cultural. E hoje ele está aí aberto à população. E galera, preços módicos, olhem, sigam o Cine São Luís, vale a pena acompanhar. E da tua época, qual que tu mais gostava? Minha época. Na minha época, o melhor era o cinema antigo do Iguatemi. Bom, isso é a minha época também. Mas aí, eu não sou tão velho. Mas aí, Cláudia, tu sabe por que a praça é do Ferreira? Quem é o Ferreira? Eu sei que eu estudei para fazer este roteiro. O Ferreira, ele é o Boticário Ferreira, que foi prefeito há muito tempo atrás e ele revitalizou, reformou, criou a praça. Isso. No século XIX, ele era o equivalente ao que é o prefeito hoje. O Boticário Ferreira é o cara que traz essa modernização para esse espaço da praça. Mas o que é um boticário? Boticário era o cara que cuidava das medicações, era o cara que fazia os tratamentos, porque não tinha médico, não tinha hospital como a gente tem hoje. Então quem ficava doente... recorriam ao boticário. Isso, eu tinha que buscar remédio onde eu conseguisse manipulá-lo. E aí os boticários, os farmacêuticos, faziam a função de médicos. Eles atendiam, eles prescreviam e produziam as suas receitas.
E por isso um espaço como esse que a gente está é importante. Incrível. A gente está numa das mais antigas farmácias do estado, a mais antiga farmácia de manipulação, numa época em que não tinha ainda remédio de grandes laboratórios. Então o remédio... Em grande escala, não tinha mesmo. Era tudo produzido assim. Então vamos conhecer essa farmácia que é resultado de uma luta histórica. Aprendi também com o PA que tanto o Cine São Luís quanto a farmácia Oswaldo Cruz, elas são mantidas pela questão da população que se uniu para deixar ela em pé e viva. Ter sido demolida como vários outros prédios que foram descaracterizados, mas ela foi preservada porque houve um movimento popular que inclusive gerou uma disputa jurídica pela preservação do espaço. A nossa memória é uma disputa. Enterrado nessa parede aqui, de pé olhando para ele. Meu Deus, que fase. A gente chegou aqui na Praça dos Leões, mais precisamente em frente à Igreja do Rosário dos Pretos. É o templo religioso mais antigo de Fortaleza, com 296 anos. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela é construída pelos escravos para ser utilizada pela população negra que não podia frequentar o templo oficial, que é onde é a catedral, que era para os brancos. Então, em frente ao forte, tinha logo em diagonal a Igreja dos Brancos. Os negros construíram aqui porque nesse período aqui também era fora de Fortaleza. Fortaleza era só o entorno, era o povoamento do forte da Fortaleza. Sim. Então, afastado do centro, os pretos vinham para poder expressar sua religiosidade. E aí esse espaço, que era um areal também, virou esse logradouro tão agradável com esses benjamins que ficou conhecido, é Praça General Tibúrcio, um herói do Exército Brasileiro, da formação do Exército Brasileiro na Guerra do Paraguai, mas ficou conhecido pelos leões das estátuas. Porque tem muita estátua aqui. Aqui tem muito recurso de memorábilia, essas estruturas de memória que são para se colocar a cidade em pauta. Então é um centro... Mas por que os leões? Porque leão, águia, como tem no passeio público, são símbolos de poder, de imponência. Então esses leões, eles não têm uma razão em si. Eram estruturas para lembrar as referências europeias. Então você vai ter Vênus, leões, águias, inclusive animais que não tinham nada a ver com a nossa fauna, com a nossa flora, as plantas que vêm, mas é porque é uma reprodução do padrão europeu. Aí pronto, essa igreja já foi catedral, quando a igreja lá foi colocada em reforma, em obras. Então assim, é o templo mais antigo porque é o único que permanece como está. E chegou a se cogitar a sua demolição no começo da década de 90, e aí quando começaram as obras encontraram muitos corpos sepultados na base da igreja. E aí por conta disso se usou o recurso jurídico para dizer que tinha valor arqueológico, e isso salvou essa ideia de demolição. E tem o Major Facundo, que também está sepultado na parede da igreja, só que ele está sepultado em pé, olhando para o Palácio da Luz, que hoje é a Academia Cearense de Letras. Aqui tem muita história. E a gente chegou onde Fortaleza começou, que é Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, que hoje é a 10ª região militar do Exército Brasileiro. Conta um pouquinho sobre esse precioso lugar. Originalmente ele era o Forte Schonenbock, que é holandês. Fortaleza é fundação holandesa. O fundador oficial é o holandês Matthias Beck. E o forte, ele era na disputa de Portugal com a Holanda. E aqui passa o Riacho Pajeú, que é o riacho, as águas que abasteciam esse forte. Porque lá da Barra do Ceará, onde os portugueses ocupavam, os indígenas não deixavam ficar. Chegava forte, eles destruíam. Aí aqui era menos bizarro. E os holandeses escolheram esse lugar, que era o alto de um monte. Passava o riacho, que ainda passa aqui. E quando a gente diz a Praça do Ferreira era fora de Fortaleza, a Igreja do Rosário é fora de Fortaleza, porque Fortaleza era esse espaço. Aqui era o povoamento do forte. Fundou-se o forte,
depois ele é passado para os portugueses, e aí a cidade começou a crescer aqui, né? O que a gente chama de 300 anos é Fortaleza vira vila. Aí aqui ficava o Pelourinho, que era o que marcava a vila, aqui era a casa de Câmara e Cadeia, que depois virou o espaço, não é espaço exato, mas o Fórum Clóvis do Evilacqua, que hoje é lá do lado da Unifor, era aqui, foi implodido. E a igreja. Então a gente ainda tem aqui no mercado e no Pajeú passando lá atrás, indo desaguar no mar. Então Fortaleza era isso aqui. Gravando. E é aqui onde Fortaleza começou, onde Fortaleza começou a ter suas histórias, que a gente encerra a nossa conversa, pelo menos por agora. Quero conversar muito mais com ele, conhecer outros lugares, muitas curiosidades que ele falou que eu não conhecia, e é muito massa saber que Fortaleza tem tanta história. E é isso, parabéns Fortaleza pelos 300 anos e até o próximo vídeo. Valeu!